O processo de desenvolvimento de um produto às vezes pega um caminho bem engraçado e às vezes um produto fica maturando muito tempo aqui na minha cabeça até chegar numa forma final. Às vezes eu inicio ali por um caminho, por um conceito e acabo trocando completamente esse projeto e chegando num outro ponto para conseguir o resultado que eu queria. E essa é a história do produto de hoje. Tudo começou com a minha ideia de desenvolver um produto menor, trabalhar uma escala reduzida, sair um pouco do mobiliário. E para isso eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de um candelabro, um objeto para as várias velas, e eu quis brincar com essa ideia de diminuir a escala, trabalhando com um material muito utilizado na arquitetura, que é o granilite. E eu comecei a trabalhar esse granilite olhando bastante para construções brutalistas ali, tentar fazer uma coisa arquitetônica nesse candelabro, mas no fim das contas o que eu queria passar com ele, uma sofisticação ali, uma elegância no produto final, eu não estava conseguindo muito por causa desse material, que acabava ficando com acabamento áspero, mesmo tentando criar algumas coisas em cima dele. Então eu acabei deixando esse produto ali meio quieto na minha cabeça para retomar ele quando eu tivesse uma nova ideia. E no começo desse ano de 2021, eu comecei a desenhar o que de fato é essa marca que reflete as minhas ideias como designer. E ela é uma marca que traz elegância, uma elegância misturada com conceitos que tem a ver com memória, que tem a ver às vezes com um pouco de dor, ou que tem a ver com alguma lembrança nostálgica, meio trabalhando esse lado mais obscuro ali, conceitual, mas trazendo isso com muita elegância e sofisticação. Com esse objetivo de gerar esse desejo meio contestador, esse desejo meio inesperado. E para organizar essa marca, eu olhei bastante para as maisons de moda, principalmente para 3 delas, que é a Alexander McQueen, que começou trabalhando com os conceitos mais obscuros possíveis, a Chanel, que traz muita elegância e ela amplia bastante o tipo do desenho dela, os objetos que ela trabalha, então tem maquiagem, perfume, joia, coleção pronta para usar, acessório e haute couture. E a outra era o Tom Ford, porque o Tom Ford tem uma linguagem que tem a ver com a minha linguagem na hora de me vestir. Eu rolava uma identificação visual assim com a marca dele e até com a história que ele estava criando. E basicamente olhando para essas maisons de moda, eu vi que elas dividem os produtos em várias categorias. E uma das categorias ali que eu entendi são os presentes, por exemplo, um perfume ou uma joia. São presentes que você dá para alguém que gosta daquela marca, que se identifica com ela. E eu entendi que eu precisava, de novo, reduzir a escala desses projetos de imobiliário para desenhar um presente. Mas não sabia bem qual era esse presente ainda. E um belo dia eu estava na casa de um amigo meu que teve um pequeno acidente ali com uma vela e ele acabou derrubando cera num piso de taco. Ele me perguntou se eu sabia como tirar. Eu não consegui ajudar muito ele, que eu não sabia como tirar. Mas eu fiquei com essa história da vela ecoando aqui na minha memória e eu busquei de volta aquela ideia de desenhar um candelabro e entendi que um castiçal ele trazia a memória, a nostalgia e ele conseguia se materializar de forma a ser um presente da marca. Bom, e a partir desse acidente que um amigo meu teve, o castiçal voltou na minha cabeça e eu comecei a desenhar ele, dessa vez de forma elegante. Eu não queria fazer mais a brincadeira da escala e trabalhar com concreto numa escala pequena. Eu queria trazer um material que passasse uma sofisticação formal mais clara. E eu comecei a olhar bastante ali para os origamis. Não queria fazer uma forma de um origami, mas eu queria dar essa impressão de uma coisa fina. E uma coisa fina que eu encontrei como material foram as chapas de aço. Tem várias formas de trabalhar essas chapas, né? Eu poderia cortar, dobrar, soldar e aí configurar uma forma a partir dela. Eu queria que fosse o mais simples possível a intervenção, então eu defini que seria, né, um corte, claro, e a dobra que eu pensei lá do origami. Mas não fui buscar formas de origami, eu queria que parecesse alguma coisa meio cantilever, porque ainda tinha aquela ideia ali de arquitetura na minha cabeça. E para parecer alguma coisa cantilever, eu tinha que pegar uma forma que se estruturasse e trabalhar em cima dela. E veio na minha cabeça, das aulas lá da escola, os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são esses sólidos que têm as faces, que têm lados todos iguais.
Então o exemplo mais claro de todos é o cubo. O cubo ele é composto por 6 faces quadradas, e aí forma esse cubo. Olhando para eles, existem 5 deles e eu escolhi o octaedro porque é feito com triângulos. E os triângulos, ele tem um pouco daquela agressividade visual. Você tem 3 pontas, você não tem um ângulo muito aberto. Os ângulos são bem agudos, então ele vai trazer já uma agressividade visual. E eu comecei a trabalhar nesse tetaedro. Então eu peguei uma planificação desse tetaedro e comecei a trabalhar em cima dele com dobras, cortes, para entender como eu podia deformar ele e ainda fazer referência a ele de uma forma bem leve. Olhando para a funcionalidade do produto, eu precisava basicamente que ele se ancorasse em uma base, tivesse um apoio para a vela não tombar, não cair, e tivesse ali uma pega para eu conseguir mover ele de lugar. Então eu trabalhei na deformação desse objeto, tirando algumas faces, deixando ele vazado e dobrando uma aba para um sentido oposto do que seria para fechar o objeto, e aí eu criei essa pega. E eu levei esse produto para o 3D para entender mais as espessuras da chapa, ver como que ia funcionar de fato com uma vela ali. E eu cheguei na forma que dizia o que eu queria, trazia aquela elegância, tinha essas pontas ali que eram meio agressivas, fazia referência ao tetaedro. E aí foi a hora de prototipar esse objeto, e na hora que o protótipo chegou aqui em casa eu descobri que eu tinha criado um sistema de alavanca dentro do próprio produto, então ele não parava em pé, ele ficava sempre tombado, caindo. Eu olhei de novo para o desenho e comecei a pensar em mexer nessa aba, diminuir o tamanho, mas como eu estava com um protótipo na minha mão, eu consegui só girar esse objeto 180 graus e ele se mostrou perfeitamente estrutural. E uma coisa divertida que aconteceu quando eu girei esse objeto é que surgiram ali duas abas grandes que faziam referências à lapela de terno, porque eu uso alguns ternos com lapelas bem grandes. E a lapela grande também faz uma referência lá para o Tom Ford, que foi uma inspiração para eu definir a marca. Então esse pequeno erro que eu cometi acabou trazendo mais uma camada de significado para esse objeto, que é fazer uma referência ao tipo de roupa que eu gosto. Essa forma, ela ficou tão interessante de fabricar, de criar, que eu comecei a entender que dá para brincar com ela nas escalas e criar toda uma coleção pensando exatamente nisso, na iluminação. Então essa daqui é a primeira peça da coleção Luzes Platônicas e é o castiçal. Bom, e se vocês gostaram desse objeto, tem agora uma parte mais prática que eu quero explicar para vocês, que esse aqui é um lote numerado de 50 peças. A ideia toda da minha marca é fazer peças numeradas para quem comprar poder colecionar de fato e depois isso acabar se valorizando. Então esse aqui é o primeiro lote, vem numerado 50 peças e quem quiser adquirir ele, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, é só ir lá. E se vocês gostaram desse vídeo do meu trabalho e quiserem acompanhar mais desses conteúdos por aqui, se inscreve no canal. E se você quiser acompanhar diariamente ali o que eu tô pensando em design, o que eu tô criando, pegar mais spoilers, me segue lá no Instagram, tô deixando aqui o @ na tela e a gente se vê em breve aqui no canal.